Ai, olha, esse vídeo vai ser sobre um assunto bem delicado. Saiu agora uma notícia um pouquinho pesada e controversa, falando sobre um jogo que incentiva jovens ou pessoas, né, mais homens de qualquer idade, a estuprarem mulheres. Vamos falar sobre isso um pouco. Saiu agora, essa semana, uma notícia de um jogo chamado Rape Day. Bom, pelo título do jogo já dá para ter uma noção aí sobre o que ele vai falar. Na verdade a história se passa aí num apocalipse e tal, se eu não me engano um apocalipse zumbi. E aí, enfim, o personagem principal é um serial killer que tá aí entre as coisas que ele gosta, entre os hobbies dele, para dizer assim, estuprar mulheres, torturar mulheres, praticar necrofilia, e o jogo gira em torno disso. Então tem várias formas de torturar mulheres, várias formas diferentes de como estuprar, enfim. Bom, o que eu quero falar aqui é sobre um pouquinho sobre essa questão desses tipos de jogos ou desses tipos de influências que isso pode ou não trazer para as pessoas. Quero logo deixar claro aqui que a intenção desse vídeo não é chegar a nenhuma conclusão, mas sim dar a minha opinião como psicólogo, como terapeuta e como fã de videogames. Então eu não quero que vocês pensem que eu estou passando pano para estuprador, passando pano para serial killers, não é nada disso. Só quero trazer um pouquinho essa reflexão aqui e, inclusive, se você não concorda, por favor, deixa aqui nos comentários desse vídeo, ou se você concorda, deixa também. Vamos criar aqui uma discussão, né, sobre esse assunto que é bem delicado. Bom, a própria Steam, que é uma distribuidora de jogos, onde as pessoas compram jogos e muitos jovens, adolescentes, crianças compram o jogo pela Steam, ela mesma falou que não vai distribuir esse jogo, tá? Ela falou que não, que esse jogo ultrapassa muito alguns conceitos éticos, né? Muitos conceitos éticos, né? Assim, então ela não vai distribuir esse jogo. Porém, a própria criadora do jogo, a desenvolvedora do jogo, falou que está em busca de alguma outra plataforma que vai disponibilizar não só esse, mas também outros jogos politicamente incorretos, que envolvem inclusive pornografia, uma série de questões atreladas a esses jogos. Bom, mas o que eu quero discutir não é isso, é a questão de: será que esse tipo de jogo ele deve ser assim, totalmente banido, proibido e rechaçado pela sociedade como ele vem sendo? Ou será que esse tipo de jogo pode ajudar a coibir ações assim na vida real? Bom, a gente sabe que muitas pessoas, né, a gente tem vários estudos que comprovam isso, que sociopatas, né, os vulgo psicopatas, apesar de que... E a gente não chama mais, né, de psicopata, chama de pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial. Então essas pessoas já têm uma tendência nata de não ter empatia com outras pessoas, de não necessariamente serem assassinos, serem serial killers, mas normalmente os psicopatas, né, os assassinos, enfim, eles têm esse traço de personalidade antissocial, que é nada mais que uma pessoa que não tem empatia com outras pessoas, que não ligam porque as outras pessoas pensam, elas só querem suprir as próprias necessidades, os próprios desejos, independente do que isso custe para outras pessoas, tá? Então, assim, sabendo disso, a gente sabe que, assim,
Estupradores em potencial, com ou sem o jogo, eles vão acabar fazendo esses tipos de atos, né, infelizmente. Porém, teve até uma outra discussão alguns anos atrás, que no Japão começaram a produzir bonecas sexuais em forma de criança, para ver se eles conseguiam amenizar um pouco a ação dos pedófilos, né? Meio que eles vão conter os impulsos sexuais deles, até porque a pedofilia também é vista, né, por alguns psicólogos, né, não por todos, como uma espécie de orientação sexual, né? Óbvio que o pedófilo, ele sabe que é contra a lei, que é proibido ele cometer algum ato de pedofilia, porque assim, ser pedófilo não é um crime, né? Crime se ele tocar numa criança, se ele molestar uma criança, fazer qualquer tipo de coisa, né? Ter pornografia infantil, né, no computador, né, reproduzir isso, enfim, esses tipos de atos que envolvem crianças, sim, são crimes, e não o ato de apenas sentir desejo por crianças. Então, assim, é uma linha muito tênue isso. Então gerou-se uma discussão de que as bonecas sexuais vão conter os impulsos sexuais dos pedófilos. Outras pessoas falam que não, isso vai acabar normatizando esse tipo de atitude e vai acabar potencializando, ou seja, desencadeando as ações, né, dos pedófilos. Enfim, gerou-se toda essa discussão quando lançou isso. E agora, com o lançamento desse jogo, essa discussão voltou à tona, porque os próprios desenvolvedores desse jogo falou que o público destinado são públicos, sim, com tendências de estupradores, são pessoas que sim têm alguma tendência de ser violento, porque é um jogo extremamente misógino e que incentiva essa violência contra a mulher. Então eles falaram que não, se uma pessoa que tem esses impulsos jogarem o jogo, vão acabar descontando as suas ações, né? Ou então realizando aqueles desejos que eles têm no próprio jogo, e não vão fazer isso na vida real. Bom, eu não sei muito o que pensar a respeito disso. Eu cresci jogando videogame, inclusive jogos violentos, né, como Resident Evil, joguei muito GTA, né? Então, assim, existe muito aquela discussão de que sempre tem uma pessoa que um cara que pegou uma metralhadora nos Estados Unidos e saiu atirando em todo mundo, e depois descobriu que ele é um fã de videogames e jogava jogos de tiro. Tá, mas até que ponto o videogame influenciou ele a fazer tudo aquilo? E até que ponto também o videogame pode coibir pessoas que poderiam estar fazendo esse tipo de merda, e não, eles estavam simplesmente em casa jogando videogame. Vou sair matando todo mundo, vou explodir carro, vou assassinar as pessoas e tal, e isso vai me impedir de fazer isso na vida real. Então, assim, é difícil a gente ter acesso a esses dados, né, ver quais pessoas que seriam capazes de confessar, né, não, eu realmente gostaria de pegar uma granada e explodir a minha escola, mas como eu joguei videogame e eu fiz isso no videogame, eu decidi não fazer isso na vida real. E da mesma forma, um estuprador, né, falar pra ele assim, nossa, eu tava louco pra sair estuprar hoje à noite, mas como eu tinha um jogo, eu vou ficar em casa jogando esse videogame, estuprando no videogame mesmo, e aí tranquilo, não machuco ninguém e também não corro o risco de ser preso, né? Até porque o grande pensamento dessas pessoas não é nem fazer mal para outras pessoas, e sim ser pego, né? Até porque para eles, enfim, quem já assistiu aí documentários sobre psicopatas, sobre estupradores, e muitas vezes eles não mostram arrependimento de ter feito aquilo, e sim mostram vergonha dele mesmo por ter deixado ser pego, né? Não, o que eu fiz com outras pessoas não é problema, isso é problema delas. O problema é que eu vacilei e fui preso. Eles pensam desse jeito, com esse nível de frieza, né? A grande maioria deles. Então, eu não sei
até que ponto isso iria ajudar ou iria atrapalhar. Eu vi matérias das pessoas falando, não vamos divulgar esse jogo, não vamos falar sobre isso, porque senão muita gente vai querer ir atrás, né? Eu concordo, né? Quanto mais a gente fale sobre algo que principalmente é proibido, as pessoas vão atrás, é proibido, então aí que eu vou atrás mesmo. Mas eu acho importante trazer essa discussão e entender um pouco, né, o que isso pode ou não trazer aí, ou de benefício ou de malefício, né, para a nossa sociedade. A minha opinião é que assim, eu não acho que esse jogo deva ser assim banido totalmente, não, esse jogo não pode ser lançado, vamos destruir todas as cópias dele e impedir ele de aparecer. Eu só não acho que é um jogo que deva ter um marketing apelativo, né, que apareça propaganda, né, em todos os lugares, incentivando os pais, não, compra esse jogo pro seu filho, né, como a gente vê aí propagandas de vários jogos, né, que aparecem. Eu acho que eu concordo com a posição da Steam de não disponibilizar o jogo, né, não facilitar o acesso ao jogo, né, até porque tem muitos adolescentes jovens aí que podem acabar comprando, né, o jogo, e não que isso vá incentivar eles a saírem estuprando, né? Eu acho que assim, que uma pessoa saudável, né, uma pessoa sã, por mais que jogue um jogo desse, isso primeiro se ele tiver estômago, né? Porque realmente é um jogo bem bizarro mesmo, é bem pesado. Então se a pessoa primeiro assim, se sentir bem jogando aquele jogo, mesmo tendo consciência, não, isso é só um jogo, né? Ela não vai querer sair fazendo isso no meio da rua. Mas mesmo assim, dependendo da idade da criança, né, dependendo da idade do jovem, do adolescente, ele pode acabar sendo influenciado de alguma forma, talvez não fazer esse tipo de violência, mas algum outro tipo de violência aí que venha adjacente ao jogo, né? Então eu concordo com a Steam sim de não disponibilizar isso facilmente, não facilitar esse acesso. Porém, pessoas que já têm esse traço de personalidade e sofrem com isso, sim. Eu não tô aqui passando pano para bandido, para estuprador, nem para pedófilo, nem nada. Mas essas pessoas que têm essas tendências, sim, elas sofrem. Existe um sofrimento interno com elas porque elas sentem desejos de fazer coisas que elas sabem que são proibidas. Né? Um pedófilo, por exemplo, ele sente uma atração sexual por uma criança, mas ele sabe, ele tem a consciência de que se ele fizer aquilo, ele vai preso. E sim, eu concordo que ele deve sim ir preso, né? Deve sim ser punido, mas é diferente, por exemplo, de um homossexual que tem medo apenas da questão social, né? Óbvio, não todos, né? Mas tem muitos homossexuais que estão aí dentro do armário por medo, né, da família julgar, né, por exemplo, uma questão religiosa, né, o medo de bullying, enfim. Mas se ele quiser também ligar o foda-se, falar assim, sou gay e sair ficando com pessoas do mesmo sexo, ele não vai ser preso por isso, né? Isso não é crime, não é considerado doença, né? Enfim, a gente não precisa entrar nessas questões. Mas ele tem aí sim um sentimento reprimido que ele sabe que se ele colocar para fora, ele não vai ter que lidar com isso de forma legal, né? De forma, né, tendo uma lei que proíba isso. Mas o pedófilo, sim, ele tem aquilo reprimido, mas ele sabe que se ele colocar para fora, ele vai ser preso. Uma pessoa que tem tendência a violentar, né, mulheres, estupro, enfim, tem alguma coisa, definitivamente é uma pessoa sim doente, ele tem ali um viés sociológico assim muito deturpado, né? Ele tem uma característica social bem deturpada que sim precisa ser controlada. Agora, esse tipo de jogo pode ser que seja uma saída, né? De repente ele emergir tanto ali no jogo, que nem acontece na hipnose, da pessoa tá ali tão imersa naquilo e psicologicamente ou neurologicamente para ele aquele desejo acabar sim sendo suprido. Então, eu vou estuprar 10 mulheres nesse jogo e aí eu não vou ter que estuprar ninguém na vida real. Pode ser que sim, que isso seja uma saída, né, uma saída de controle, né, óbvio,
um paliativo, não é isso que vai curar ou vai reverter esse tipo de comportamento dele. Então sim, eu acredito que esse tipo de jogo possa sim existir, ser ali um produto para um nicho bem específico, né? Assim como são as bonecas sexuais crianças, né, que eram produzidas no Japão, não é assim divulgado em vitrine de shopping, é algo muito específico, é um site X aí que poucas pessoas conhecem, que apenas as pessoas ali daquele meio compartilham entre si e vão comprar aquele produto, e não é um produto barato. Enfim, nesse jogo eu não sei como que vai ser, né? Se ele vai ser vendido caro, ou aonde que vai ser vendido esse jogo, aonde vai ser distribuído. Mas eu acredito que, assim, a minha opinião, eu acho que deve sim ter aí um meio aí para esse tipo de público, e eu acredito que isso vai acabar, pode acabar ajudando a pessoa a segurar o impulso dela. E eu acho que se ela tem realmente um impulso, ela quer mesmo cometer um ato assim na vida real, eu acho que não é a ausência de um jogo que vai impedir ele de fazer isso. Ah, não, é porque impediu o jogo do estupro, então eu vou deixar de ser estuprador, né? Eu acho que não é isso que vai impedir um estuprador de agir na vida real. E se o jogo existir, eu acho que ele pode satisfazer sim as necessidades dele lá. E se uma pessoa que não tem tendência a estupro, não é um jogo que também vai fazer ele sair aí por aí estuprando mulheres. Se fosse assim, ia ter um monte de gente aí pegando arma no meio da rua e atirando em pessoas no meio da rua, né? Então um monte de gente que joga aí GTA, que joga outros jogos assim, que iam sair querer roubar carro também, né? Porque o jogo me influenciou a roubar carro e sair matando pessoas. Então a gente não vê isso toda hora, e não é um jogo que vai fazer com que as pessoas sejam assim. Tá? Bom, gente, então assim, essa foi a minha opinião sobre esse assunto. Como eu disse lá no começo, eu quero ver muito aqui embaixo a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam, se você acha que você está viajando, você pirou na batatinha. Comenta aqui embaixo, porque sim, eu realmente não tenho assim uma opinião 100% formada sobre isso. Foi uma reflexão do que eu acho. Mas não é uma opinião. Se alguém chegasse pra mim e falar, Tom, você vai decidir se esse jogo vai ou não ser lançado, eu ia ficar assim, ó, ai, e agora? O que eu faço? Eu ia ficar totalmente em dúvida. Então eu não tenho uma ideia 100% formada. Então vamos criar um momento de discussão aqui. Manda esse vídeo para quem você acha que possa contribuir com essa discussão, e é isso daí, tá? Então, se esse vídeo foi útil para você, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, que o YouTube anda desinscrevendo algumas pessoas, enfim, não manda notificações, então assina o sininho aqui para você receber as notificações aqui também. E é isso daí, espero que esse vídeo não acabe por aqui, ele continue aqui embaixo nos comentários. E se surgir mais alguma ideia também, eu volto a postar algum outro vídeo falando sobre esse assunto. Beleza? Então é isso daí. Um beijo no cérebro para vocês e falou!